Hello everyone, how are you doing today? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, terceiro vídeo do meu canal. E eu gostaria de saber, você já se inscreveu aqui? Se inscreve, curte esse vídeo, comenta, compartilha, manda esse vídeo para alguém que você acha que pode se interessar pelo conteúdo desse canal. E antes que eu me esqueça também, já clica no sininho, que acredito que esteja aqui embaixo, ainda não decorei exatamente onde fica, que clicando nesse sininho, toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você vai ser notificado, tá bom? Bom, o assunto desse vídeo é falar quem sou eu. Eu vou passar um panorama geralzão de como que eu cheguei até aqui, tá bom? Então, roda a vinheta. Quem é Vanessa Pimenta? Então eu vou começar falando sobre o Pimenta. Pimenta é meu sobrenome. Eu coleciono várias histórias engraçadas aí ao longo da minha vida, porque algumas pessoas achavam que Pimenta era meu apelido. Daí eu falava, não, meu sobrenome é Pimenta mesmo. E assim, quando eu era criança, eu detestava o meu sobrenome. Uma vez eu cheguei a chorar para os meus pais porque que eles tinham colocado Pimenta no meu sobrenome. Pimenta é um sobrenome do meu pai, e aí eu falava, por que você não colocou o seu outro sobrenome? E eu não gostava disso porque as criancinhas, né, da época da escola, elas zoavam muito comigo, assim, de uma maneira, né, nada legal e tal. Depois eu fui crescendo e tudo mais, e aí na minha fase de adolescência, os meus novos grupos de amigos começaram a me chamar de Pimenta e até de variações do Pimenta. Muitos amigos meus, hoje em dia, eles me chamam de Pepper, inclusive. Enfim, a partir desse momento eu comecei a curtir meu sobrenome e aí Pimenta virou uma marca registrada minha. Então, Vanessa Pimenta. E aí, quando eu tomei a decisão de criar uma marca após 6 anos de atuação no ensino de inglês, eu falei, que nome que eu vou colocar, né? Vou criar, nossa, que difícil criar um nome. Até que eu pensei, por que não Vanessa Pimenta? Se Vanessa Pimenta é a minha própria marca registrada, marca pessoal, então vai ser de inglês também, Vanessa Pimenta. E é por isso, então, que esse canal se chama, né, Vanessa Pimenta, e a minha conta no Instagram também é english.vanessapimenta. Aliás, se você não me segue lá no Instagram, corre, me segue lá no Instagram para você ter acesso a conteúdos incríveis de inglês e dicas e muitas coisas legais, tá bom? Agora, mais alguns dados assim de geralzão. Eu tenho 30 anos, eu sou recém-casada, eu nasci em Campinas, estado de São Paulo, morei fora, mas desde 2013 eu resido aqui em Campinas mesmo, tá? Então eu estou morando na cidade onde eu nasci. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de cozinhar. Teve uma fase na minha vida que eu não cozinhava nada. Mas eu morei fora alguns anos e eu morava sozinha. Daí eu aprendi a cozinhar e até hoje assim o que eu gosto muito de fazer é testar ingredientes, sabe? Então eu invento uns pratos, tipo, eu gosto do prato A, gosto do prato B. Então vamos juntar e vamos ver o que que dá. E fica gostoso, sabe? Então assim, até o momento tenho tido sucesso a respeito disso. Outra coisa que eu gosto, na verdade, é uma característica muito forte na minha personalidade. Eu sou uma pessoa apaixonada, e olha a ênfase, apaixonada por aprender. Então, como eu sou assim, ao longo da minha vida eu tive vários hobbies. Então, quando eu era criança, eu aprendi música, a música, né? Eu aprendi nossa, que engasguei. Eu aprendi a tocar um instrumento. Então, isso eu era criança, eu comecei com 6 aninhos de idade. E, bom, aí depois disso, eu ainda era criança, ali nos meus 11 anos, eu comecei a ficar interessada por alimentação saudável, reeducação alimentar. E comecei a praticar atividades físicas, na época, caminhadas. Depois, na minha fase de adolescente, aliás, ali eu nunca sei quando é adolescente ou quando é pré-adolescente, tá? Mas ali na fase dos 15, 16 anos, eu achava que eu queria seguir uma carreira, né, profissional, e aí eu comecei a estudar sobre aquilo. No final das contas, eu não estudei nada do que eu achei que eu queria estudar naquela época, dos 15 a 16 anos. Mas enfim, eu era essa pessoa que ia atrás das coisas, eu sou muito curiosa para aprender coisas, então eu vou atrás daquilo. Depois, quando eu tinha ali por volta de 17, 18 anos,
um pouco antes de entrar na faculdade, eu comecei a ficar muito curiosa sobre mecânica de carro. Tipo, eu cheguei a cogitar de fazer um curso a respeito disso, desse assunto, não fiz, mas assim, eu perguntava um monte de coisa pro meu pai, eu tirava dúvida, assim, tipo, todos os dias, eu era extremamente curiosa sobre esse assunto, então eu aprendi aí um tantinho, um pouco, sobre mecânica de carro e tudo mais. Depois, quando entrei na faculdade, eu fiquei, claro, assim, bastante envolvida, né, com os conteúdos da faculdade. Durante a faculdade, eu tentei aprender a tocar um outro instrumento, mas não rolou. E na faculdade foi onde, de fato, eu passei a me interessar para aprender inglês. Então, durante a faculdade, eu também estava aprendendo inglês, estava envolvida com isso. Aí, assim que eu terminei a faculdade, eu fui fazer intercâmbio e aí, lógico, lá, né, eu estava, assim, bem focada também em aprender inglês. E, bom, inglês, ele, desde então, na época da faculdade, né, e claro, como eu trabalho com isso, eu sou uma pessoa que eu tô sempre aí estudando, aprendendo inglês, porque para você ensinar alguma coisa, você precisa aprender antes, né? Então, inglês, desde 2009, é algo que eu corro atrás, assim, né, estudo. Que mais que eu gosto de fazer? Ah, e aí assim, importante, paralelo a tudo isso, eu fui desenvolvendo gostos assim por atividades físicas. Então, teve a época que eu aprendi a nadar, na verdade é o meu esporte favorito, natação. Teve outra época que eu fazia pilates, teve outra época que eu quis mudar e eu fui fazer treino funcional. E o meu último hobby desenvolvido foi a corrida. E agora, né, por causa de Covid, é óbvio, assim, que isso não tá rolando. Antes também eu confesso que eu quase não tava mais correndo, mas ainda assim é algo que eu passei a gostar. Eu participei de algumas provas de rua, de corrida de rua e tudo mais. Então, corrida hoje em dia é uma das coisas que eu gosto de fazer no meu tempo livre, apesar de eu estar meio devedora nesse sentido. E agora, dos meus aprendizados mais recentes, o que eu tenho ido atrás, vendas. Depois, coisa de 2, 3 meses atrás, eu estava muito envolvida, assim, aprendendo gestão de projetos. E agora eu estou bastante envolvida com marketing digital. Isso não quer dizer que, assim, toda a fase da minha vida eu estive mais focada em aprender algo, mas isso não quer dizer que eu deixei todas as outras coisas de lado, sabe? Então, por exemplo, agora, né, eu tô super assim com marketing digital, mas de vez em quando eu vou lá e dou umas pinceladas na internet sobre gestão de projetos, por exemplo. É isso, gente. Essas são as curiosidades, assim, das coisas que eu gosto de fazer. Ou seja, essa minha personalidade, essa paixão por aprender e estudar, me leva a ter diversos hobbies para o meu tempo livre. E a pergunta que não quer calar é: como eu cheguei aqui? Essa pergunta, ela é muito importante de ser respondida, né? E como eu disse no começo do vídeo, é um panorama geral, né, sobre mim. Então, vou responder essa pergunta da mesma forma, tá? Com um geralzão. Inglês pra mim sempre foi algo extremamente difícil. Eu não gostava de inglês, eu detestava inglês. Assim, eu tinha inglês na escola, como todo mundo, né, tem, a maioria das pessoas tem acesso. Não é um inglês bacana e isso aí eu fui empurrando e tal. E assim, engasguei. Na escola, eu era uma boa aluna, sabe? Assim, eu não tinha notas exemplares em todas as matérias, mas eu tinha notas boas e era um ou outro bimestre que em alguma matéria a minha nota não era muito boa, sabe assim? E eu nunca tinha ficado de recuperação, tipo, era muito tranquilo, assim, era algo óbvio eu não ficar de recuperação. Isso era a minha realidade. Aí quando eu tava no segundo colegial, eu fiquei de recuperação pela primeira vez. E aí, assim, isso foi uma bomba, sabe? Meus pais ficaram muito surpresos assim, comigo e eu fiquei bastante preocupada se eu ia conseguir fazer essa recuperação, passar essa recuperação. E, pasmem, essa matéria foi inglês. Em pleno segundo colegial, eu não estava sabendo como utilizar verb to be, os pronomes, sabe? Assim, pra mim era algo muito difícil. Eu não conseguia entender. Aí eu consegui estudar pra passar dessa recuperação, né? Recuperei minha nota e tudo mais. Não fiquei de recuperação e mais em nenhuma matéria, nem inglês. E eu tinha uma preocupação muito grande quando chegasse na hora do vestibular, né? Porque inglês era muito difícil pra mim, eu não conseguia entender. Mas aí beleza, passei no vestibular, ou seja, o inglês ali, passei com a nota mínima no vestibular relacionado a inglês e beleza, tudo certo. Aí entrei na faculdade e eu comecei a passar por alguns
constrangimentos, né? Assim, a gente, normal, você tem que começar a ler um monte de artigo, um monte de livros e tudo mais na faculdade, num ritmo bem assim, acelerado, pesado, e muito dos conteúdos que os professores passavam pra gente estavam em inglês, e aí eu tinha muita dificuldade para ler, porque eu demorava muito tempo para ler, para entender o que estava ali, e outro constrangimento também que eu comecei a passar é que assim, eu era uma das poucas pessoas assim da minha sala que ainda estavam sem falar inglês, sabe? Não que as outras pessoas não soubessem, mas considerando as pessoas que sabiam um pouco de inglês, eu era uma das que sabia menos, entendeu? Então, minha situação não estava muito boa mesmo nesse sentido. E aí, eu falei, nossa, eu vou ter que dar um jeito nisso, né? Ah, e outra coisa também. A, as pessoas, assim, as minhas melhores amigas, por exemplo, elas já falavam inglês, minhas melhores amigas da faculdade, elas já falavam inglês e elas, na verdade, faziam aula de um outro idioma. Então, por exemplo, tinha uma que estava aprendendo alemão, tinha outra que estava aprendendo italiano, tinha uma outra que ela falava inglês, ela dava aula particular de espanhol e estava começando a aprender francês. Aí eu olhava tudo isso e falava assim, gente, o que eu tô fazendo? Eu preciso correr atrás. E aí foi onde eu comecei a literalmente correr atrás. Ah, um detalhezinho também. Quando eu tinha 16 anos, lá na época que eu fiquei de recuperação, lembra? Daí, como eu fiquei de recuperação, eu fui atrás e eu comecei a aprender inglês. Fiz 1 ano e meio com uma professora particular. Só que não foi pra frente, sabe? Eu não me dedicava. Eu saía da aula, achava que tinha aprendido alguma coisa, mas aí passava mais uma semana, daí eu ia pra aula. Enfim, e eu, na verdade, eu não aprendia nada porque eu não me dedicava. É isso. E aí, indo pra frente de novo, cheguei na faculdade, aí todo esse contexto que eu já passei pra vocês, e aí eu falei, meu, eu preciso ir atrás do inglês, do jeito que tá, não dá pra ir. E então, meados de 2008, eu descobri um professor particular lá na faculdade, comecei a ter aula com ele, e assim, gente, então na época eu tinha 18 anos, e nessas aulas eu tenho o meu caderno, né, dessa época ainda, e assim, as primeiras aulas, verb to be, entendeu? Assim, do zero, iniciando mesmo, porque eu não lembrava das coisas, sabe? Plural de person, pessoa, é people, sabe? Coisas assim, mais básicas mesmo, bem do dia a dia e super básico. Então, isso em 2008, meados de 2008, eu aprendi com ele, né? Mas mais ou menos. Até que, quando foi 2009, daí eu já estava no meu segundo ano da faculdade, falei, não, agora chega, agora eu preciso ir com tudo pra cima do inglês. E aí, eu comecei a de fato aprender inglês. Eu também troquei de professor particular, eu fui para outro professor particular. E aí foi onde eu comecei a aprender muito, mas assim, o que foi primordial? Não foi a mudança do professor particular. Primordial foi a minha mudança de postura. Eu comecei a estudar, eu comecei a ficar envolvida, sabe? Foi muito gostoso esse processo que eu passei de aprendizado de inglês. E aí eu estudei mais alguns anos e aí eu terminei a faculdade. Assim que eu terminei a faculdade, eu fui fazer intercâmbio no Canadá. O meu intercâmbio foi para estudo e trabalho e eu fiquei 6 meses lá. E eu estudava muito, assim, sabe? Durante o dia eu ficava na escola o dia inteiro estudando. Eu estudava das 9 às 5 da tarde. E ainda eu saía da aula e eu ia pra biblioteca e eu ficava estudando ainda, tipo, mais umas 2, 3 horas. Então, assim, eu me dediquei super. E o resultado foi o meu certificado de inglês avançado. E, enfim, assim, então foi uma super conquista. E assim que eu cheguei aqui no Brasil, acho que uma semana depois, eu comecei a trabalhar como professora de inglês numa escola de idiomas. Lá eu fiquei por 2 anos, nessa escola de idiomas. E aí eu decidi sair. Mas um fato interessante é que assim que eu comecei a dar aula nessa escola de idiomas, aí algumas pessoas conhecidas minhas começaram a perguntar se eu não dava aula particular também. Aí em paralelo eu comecei a dar aula particular, isso foi evoluindo e eis-me aqui. E paralelo a tudo isso, gente, também vou ressaltar aqui, em 2015, algumas pessoas próximas a mim começaram a me perguntar se eu não fazia revisão de texto em inglês. Aí eu falei, nunca fiz, mas vamos lá. E aí eu comecei a fazer, no caso, eram artigos acadêmicos que as pessoas estavam escrevendo para poder publicar em revista científica. E aí eu comecei a me envolver com isso, então desde 2015 eu também sou revisora de conteúdo em inglês. Eu já revisei, assim,
Assim, o que eu mais revisei foram artigos acadêmicos, né, para revistas científicas, mas eu já revisei também dissertação de mestrado, eu também trabalho com tese de doutorado, TCC. Então, de maneira geral, as minhas duas áreas de atuação dentro do inglês são ajudar as pessoas a aprender inglês e revisar conteúdo em inglês. E para finalizar, no que eu acredito. Eu vou responder só 2 itens que são aplicáveis ao aprendizado de inglês. Eu acredito em baby steps, ou seja, um passo por cada vez e passos pequenos, tá? Mas o bebê, quando ele tá começando a aprender a andar, ele vai de uma parede a outra e ele cai inúmeras vezes. Ele cai, levanta e passos pequenos, mas ele chega do outro lado. E a partir disso vem o meu segundo item. O bebê tem o foco de chegar do outro lado, então tenha foco. O bebê cai e levanta, então isso se chama resiliência. Se hoje foi difícil aprender inglês, recomeça amanhã de novo, tenta de uma outra maneira, mas vai. Se o seu foco, seu objetivo é esse, vai em frente, continua. Então eu acredito em baby steps. E aí o segundo item, na verdade, é uma junção de foco, constância, consistência, resiliência, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi meu vídeo. Muito obrigada pela audiência. Curtam meu canal, me sigam lá no Instagram, vou deixar o link aqui também pra vocês, ok? Thank you so much, see you on the next video, bye bye!